Pronto. Então, o sistema circulatório, você vai ter o fluido, que é o sangue, no interior dos vasos, que são as veias e as artérias. Também tem outras estruturas conhecidas como os capilares, que a gente vai citar mais cedo. Vão estar levando esse sangue para as diferentes partes do corpo e depois trazer de volta para a bomba que move esse sistema, que é o nosso coração. O coração, basicamente, ele vai ser uma estrutura, um motor feito de músculo cardíaco, que ele vai estar bombeando esse sangue, gerando força para conduzir ele para os vasos e para os diferentes órgãos do nosso corpo. A força que o coração faz para mandar esse sangue se reflete num conceito que a gente vê direto quando a gente vai no médico, quando a gente acompanha o nosso familiar no médico, que é a pressão arterial. Pressão arterial é a força que o sangue faz no vaso conhecido como artéria. E essa força está diretamente associada ao coração funcionando, gerando essa força e bombeando. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me interromper no áudio ou podem mandar no chat também. Meu fone de ouvido não está muito legal, então eu não estou. Provavelmente, se mandar no chat, aquele barulhinho não vou escutar muito bem, mas eu vou checando de tempos em tempos. Mas se quiserem abrir o áudio, sintam-se à vontade. Basicamente, o sistema circulatório vai ser composto por essas três belezinhas aqui: artérias, capilares e veias. Algum de vocês sabe me dizer qual que é a diferença entre uma artéria e uma veia? Já digo que não há cor, hein? Um engraçadinho fala, a artéria é vermelha, a veia é azul. Não, não é isso. As artérias, eles levam sangue para o resto do corpo, sangue oxigenado, e as veias trazem sangue com carbono direto para o coração. Perfeito, perfeito. As artérias, de modo geral, tem só algumas exceções que eu vou citar para vocês depois. Vão estar levando sangue do coração para as diferentes partes do nosso corpo. Eu vou usar o termo tecidos. Quando eu falar tecido, vocês tenham em mente qualquer parte do nosso corpo. Tecido ósseo, tecido muscular, tecido epitelial, a pele, etc, etc. As artérias vão estar levando sangue oxigenado do coração para os diferentes tecidos do nosso corpo. Por exemplo, para o músculo. Beleza? Esse sangue oxigenado tem o nome de oxigenado por quê? Porque ele é um sangue rico em oxigênio. As veias, por sua vez, não estão levando um sangue. Depois que esse sangue passou, deu oxigênio para as diferentes partes do corpo, os tecidos, ele fica pobre em oxigênio e rico em um gás, que é o dióxido de carbono, CO2. Esse sangue, pobre em oxigênio, mas que tem bastante dióxido de carbono, CO2, vai estar sendo levado pelas veias para o coração. Existe uma interface nesse sistema entre as artérias e as veias. São os capilares. Basicamente, os capilares vão ser os vasos que fazem intermediação entre a veia e a artéria quando está passando por determinado órgão. Por exemplo, o nosso fígado. Quando tem uma artéria levando sangue oxigenado lá para o fígado, esse sangue vai ter que passar por alguns espaços bem pequenos para ir para as células. Porque quem vai estar precisando dessas coisas mesmo vão ser as células, vão estar usando o oxigênio. Os capilares vão ser os que vão estar levando e trazendo para essas células. E fazendo esse meio caminho, essa intermediação entre as artérias e as veias. Uma coisa interessante, por exemplo, alguém aí já chegou a ver alguém ter um acidente que teve uma lesão numa artéria? Se alguém viu, provavelmente vai lembrar, porque é uma cena bem feia. Vamos ver no chat, às vezes tem alguém com vergonha, que não quer abrir o microfone. Bom, uma lesão arterial, você vê, por exemplo, meu irmão já trabalhou em um açougue, um supermercado chama Supermax. Ele explora os trabalhadores, então é um belo exemplo de uma indústria capitalista. Não que eu seja comunista, mas só comentando, ambos os sistemas são péssimos. Ele estava trabalhando lá, com a faca na mão, e ele cortou
a ponta do dedo. Bem, passando pelos dedos, você tem artérias, assim como veias. O que aconteceu quando ele cortou essa artéria na ponta do dedo? Começou a esguichar o dedo dele, sangue. Um sangue muito vermelho, esguichando para tudo que é canto, e se ele não contivesse com um pano na hora, ia continuar desse modo. O que isso reflete para a gente? Vamos lá. O sangue está esguichando para fora, como se fosse uma mangueira. Por quê? Porque tem pressão, que tem força fazendo ele acontecer isso. Essa é uma característica do sangue arterial, que é um sangue que está vindo diretamente do coração. Então ele está com uma pressão forte, forte o suficiente para ele ser lançado. E além disso, ele está bem clarinho. É um sangue claro, brilhante. Por quê? Porque ele é rico em oxigênio, que gera esse efeito. Agora, por exemplo, vocês foram picados por um pernilongo, alguma coisa assim, tem bastante nessa época por causa do calor, aí tá coçando muito, vai lá com o dedo, com a unha afiada e corta lá a pele. Começa a sair um sangue mais escuro, que só vai saindo, mas sem esguichar, sem nada, sem força nenhuma. É um sangue venoso. Ele perde essa pressão e ele tem uma coloração mais escura, menos clara. Por quê? Porque ele tem mais dióxido de carbono e pouco oxigênio. Geralmente, no contexto da medicina, as lesões que a gente se preocupa mais são as lesões de artérias. Por quê? Justamente por isso. Elas têm uma força grande que o coração está batendo lá e mandando aquilo. Então, por exemplo, se tiver uma lesão de uma artéria importante dentro do seu abdômen, você vai perder sangue muito rápido. Se você perde sangue muito rápido, você fica sem sangue para ser suprido para os seus tecidos, que precisam dele para sobreviver. Com isso, podem ter consequências aterradoras. Mas assim, a gente fala, acabei de falar para vocês que se perder esse sangue tem consequências aterradoras. Por quê? Alguém sabe me explicar quais são as funções que vocês conhecem do sangue e por que isso é importante? Vou deixar a figurinha aqui, às vezes dá alguma ideia. Bom, vou estimular vocês já citaram. O oxigênio é muito importante. Dar um exemplo para vocês. Um acidente vascular encefálico, popular derrame, o que acontece com a pessoa. Por algum motivo, foi bloqueado, não está chegando sangue para alguma região do cérebro. Por que isso é preocupante? Por que o cérebro começa a morrer? Para que a gente usa o oxigênio do nosso corpo? Alguém sabe dizer? Como é que fala? Alimentar as células. Mais ou menos isso, não? Sim. Tem uma bastante associação com isso. Por quê? Vamos lá. Para as nossas células funcionarem, elas precisam de uma molécula chamada ATP. Ela é a moedinha energética da nossa célula, que é produzida numa organela dentro da célula que chama mitocôndria. Para você produzir o ATP, de modo geral, para ser eficiente, você precisa do oxigênio. E de outra coisinha muito gostosinha que chama glicose. A glicose, junto com o oxigênio, vai produzir ATP na presença do oxigênio num processo de respiração celular, que chama respiração aeróbica. Vocês com certeza que já foram de academia, que fica pesquisando no Google lá, como ficar maromba, como ficar forte, como perder peso, essas coisas. Vocês já viram os termos aeróbico e anaeróbico. Aeróbico, quando você usa oxigênio. Anaeróbico, quando você não usa oxigênio. São os diferentes modos que a célula tem para produzir energia através da glicose, a parte de carboidrato, a parte do açúcar. A glicose não vai ser nada mais, nada menos do que açúcar. Então, é importante ter isso em mente, porque a célula pode fazer as duas coisas. Pode fazer a respiração celular aeróbica, que é utilizar o oxigênio para queimar a glicose para produzir ATP, para gerar energia.
ou pode fazer esse processo sem oxigênio, de modo anaeróbico. Qual que é a diferença importante? Porque é gerada muita pouca energia quando faz sem oxigênio. O oxigênio que é a parte mais importante para gerar energia para a nossa célula nesse processo. Então, meus amigos, vamos imaginar aquele tecido cerebral de vocês. O tecido cerebral vai ter umas células muito importantes ali chamadas de neurônios, que elas constituem conexões chamadas sinapses, que fazem o que a gente é, em termos gerais, assim, de funcionamento, de mente, cognição. Nesse sentido, você teve algum probleminha lá que o sangue não está chegando. Não está chegando sangue para o neurônio, não está chegando oxigênio. Tem glicose também, para falar a verdade. Não está chegando isso, o que ele vai fazer no de início? Não consigo fazer respiração celular com oxigênio, vou fazer sem. Só que é um processo que é menos eficaz. E logo, 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 acaba isso. A célula não consegue produzir energia, não consegue funcionar. Célula não conseguiu funcionar, célula morre. Se a célula morre, o órgão morre. Assim que você vai ter uma área no seu cérebro que vai morrer, porque não teve suprimento necessário de oxigênio e de outros nutrientes. A mesma coisa, por exemplo, para o infarto do coração, é exatamente a mesma coisa. Só que, em vez de ser para o tecido do cérebro, foi para o músculo do coração. Você teve um infarto agudo do miocárdio. Tudo que vocês virem com miocárdio, miose, essas coisas têm relação com o músculo. Infarto do miocárdio, parte do músculo do coração morreu porque não chegou sangue com oxigênio suficiente. Basicamente é isso. Oxigênio é vida. Além disso, o sangue tem outras funções importantes. Alguém conhece mais uma? Mas essa é que vocês têm que gravar. Vamos lá, vamos lá. Tá. Vou continuar trabalhando nisso. Quem leva o oxigênio é uma célula conhecida como glóbulo vermelho, ou hemácia. É interessante para o pessoal que gosta de futebol, quando os times brasileiros, na Libertadores ou na Copa do Mundo, eventualmente, vão jogar no Chile, que é um país com altitude maior. Tem uma cidade lá com estádio, se não me engano, que é muito alta, altitude muito grande. E geralmente, quando vai ter jogo, os times brasileiros têm que chegar lá com antecedência para poderem se acostumar com a altitude de lá. Por quê? A quantidade de oxigênio no ar vai variar de acordo com a altitude. Quanto mais alto você está, menos oxigênio. O que acontece? A quantidade de glóbulos vermelhos, de hemácias no nosso sangue que levam oxigênio, vai depender da quantidade de oxigênio que chega. Se está chegando muito oxigênio, uma quantidade determinada se está chegando uma quantidade normal de oxigênio, igual para a gente agora, quantidade de hemácias delimitada consegue trazer isso. Se você vai muito alto, está chegando pouco oxigênio, seu sangue tem que produzir mais hemácias, mais células vermelhas, para poder aproveitar ao máximo o oxigênio, pouco oxigênio que chega. Por isso que esses times têm que ficar lá um tempo antes para acostumar, para o corpo deles produzirem mais hemácias, mais células vermelhas. Não vou me estender muito, porque é essa parte principal para vocês saberem. O sangue ele vai levar o oxigênio, vai levar a glicose, também o açúcar, então ele leva o queijo, a goiabada e a faca para a célula, e além disso ele vai ter outras funções. Além de transportar a glicose, vai transportar outros nutrientes importantes para a célula, e também vai levar umas coisinhas chamadas plaquetas. As plaquetas basicamente servem para coagular. Você tem um sangramento em algum lugar, elas vão se juntar para tentar parar esse sangramento. Então, quando você tem muita pouca plaqueta e você tem um sangramento, tem de ser mais difícil controlar. E também a gente tem as células brancas, os leucócitos. A função deles, basicamente, é de função imunológica. Por exemplo, você teve uma infecção viral, você infectou com Covid-19. Seu corpo vai tentar gerar uma resposta imunológica e controlar essa infecção. Então, quem vai lá resolver? As células brancas, os leucócitos, ou glóbulos brancos. Basicamente isso. Então, algumas funções muito importantes do sangue são transporte de oxigênio, transporte de glicose e outros nutrientes, função das plaquetas na coagulação, função imunológica e, por exemplo,
Outra coisa que eu não posso esquecer, né, principalmente nesse calor doido que tá, é, os vasos e o sangue em geral têm um papel importante no controle da temperatura, para conservar ou para jogar calor para fora. Percebe que quando está frio, as extremidades do nosso corpo começam a ficar mais pálidas, às vezes até meio azuladas. Por quê? Porque esses vasos, eles se fecham um pouco para conservar calor dentro do nosso corpo, porque o sangue é um pouco quente, o sangue é quente. E quando eles fecham um pouquinho, a nossa pele perde essa coloração mais rosada. Por quê? Porque essa coloração mais rosada é justamente por causa dos vasos. Agora, como está muito quente, um inferno, igual está agora, o que acontece? Esses vasos, eles abrem mais para poder jogar esse calor para fora, para participar também no processo de geração do suor, entre outras coisas. O Eduardo Vieira colocou ali, pode repetir. Qual parte, Eduardo? Cara, se você conseguir abrir o Não, áudio, senão... era. Não, era uma parte que você acabou de falar, pode deixar. Obrigado. Mas você entendeu? Entendi sim, obrigado. Perfeito. Se tiver algum momento que vocês não entenderem alguma coisa, vocês me explicam, porque como eu tenho muito contato com o pessoal da faculdade, às vezes eu passo uma coisa para vocês que eu já tenho que vocês tiverem em algum momento, mas às vezes vocês não tiveram contato com esse conhecimento. Eu estudei na escola estadual de Uberaba e eu saí sem saber para que você usava glicose no seu corpo. Então, eu entendo que às vezes as escolas podem ser muito deficientes em ensinar essas coisas. Beleza? Para que serve o sangue? A gente trabalhou um pouquinho com os vasos, com as vias artérias. Às vezes, pessoal, tem uma coisa interessante, que é que, como elas não têm pressão, como que o sangue vai vir lá de baixo para cima? Uma coisa importante é que elas têm umas válvulas, igual encanamento, que elas conseguem fechar. É um mecanismo que, quando o sangue passa, ele não consegue voltar para trás. Isso é importante. Eu vou mandar uma questão do Enem depois para vocês, que trabalha justamente isso. Às vezes, elas têm válvulas que impedem que o sangue volte para trás, que ele caia para trás. Elas deixam que ele vá para subir para o coração, mas não deixam que ele volte para trás. Isso é muito importante. Alguém aí já teve um familiar com varizes? Ou já viu alguém com varizes, ou conhece? Bem, isso é raro. Geralmente sempre alguém conhece alguém com varizes. Varizes basicamente vai ser umas veias, geralmente nas pernas, que elas vão estar mais dilatadas, maiores, mais cheias. Muitas vezes justamente por um problema nessas válvulas que eu falei. Porque essas válvulas, por alguma razão, não estão funcionando direito e o sangue está voltando e está inchando a parede. Por isso que você tem a varizes. No homem tem uma condição que chama varicocele. É a mesma coisa, só que nas veias que suprem a região escrotal. É um probleminha bem chato que dá problema de infertilidade. Geralmente acomete muito mulheres e na região de membros inferiores. Membros inferiores é perna, coxa, as coisas. Agora vamos para o coração, a parte mais legal. Pessoal, coração, não precisam decorar isso, mas é interessante saber que ele é uma bomba, ele é feito de músculo, basicamente, e ele tem 4 câmaras principais, os átrios e os ventrículos. Vamos observar. Átrio direito é o átrio, a câmara do lado direito, o átrio direito, do lado direito. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Tudo isso é feito de músculo. Mas percebam que os átrios têm pouco músculo e os ventrículos têm muito músculo, em especial o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque quem trabalha mesmo para bombear o sangue vão ser os ventrículos, em especial o ventrículo esquerdo. Os átrios têm essa musculatura mais para receber o sangue das veias. Vamos começar pelo átrio direito. O átrio direito, pessoal, ele vai receber o sangue das veias de todo o corpo. Todo o corpo. Vai vir esse sangue venoso para o átrio direito. Beleza? Vocês não precisam saber disso, mas por 2 veias muito importantes, principalmente. As veias cavas.
superior e inferior. O átrio direito vai pegar todo esse sangue venoso, e vamos lembrar que o sangue venoso ele é pobre em oxigênio, tem pouco oxigênio, que já mandou para os tecidos, e tem muito dióxido de carbono, CO2, que ele recebeu dos tecidos. O coração vai bombear isso para o ventrículo direito. O ventrículo direito pega esse sangue venoso e vai mandar para uma artéria, que chama artéria pulmonar, que vai mandar esses sangues para onde? Para os pulmões. Lembram que o colega falou lá atrás que as artérias levam sangue que sai do coração, que as artérias saem do coração e as veias vão para o coração? No caso, aí fiz confusão nesse caso. A diferença é a seguinte, pessoal. Tem aquela lei, que a artéria leva sangue rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. A veia leva sangue rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. No caso dessa artéria pulmonar, é o contrário. Ela está levando sangue pobre em oxigênio, só que rico em dióxido de carbono. Mas por que ela é uma artéria? Porque ela está saindo do coração, beleza? Então essa é a lei. Saiu do coração, é artéria. Está indo para o coração, é veia. Então, o ventrículo esquerdo pegou o sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, tem bastante. Vai mandar para a artéria pulmonar, vai mandar para os pulmões. Aqui é um aplicativo bem bacana que eu usava para estudar anatomia. Um sistema, a gente tem o sistema circulatório como um todo. Tudo que vocês verem em vermelho representa artérias, tudo que vocês verem em azul representa veias. No corpo humano normal é assim? Não é. Isso é só para facilitar o estudo mesmo. Mas quando a gente pega um cadáver, quando a gente lá mesmo está operando o paciente, dá para perceber a diferença entre a artéria e veia. A artéria ela é mais rígida, ela é mais elástica. De qualquer modo, dá para vocês terem uma visão. Isso que eu quero mostrar mesmo é o sistema respiratório. Basicamente, você inspira o ar. Ó, escutei um barulhinho, alguém está entrando. Você inspira o ar, né? Respirando ou pela narina ou pela boca. Não se preocupem com isso para cima, está só representando a região da faringe e da laringe, que faz essa conexão. Esse ar que está passando, ele vem para a traqueia, que é esse tubo que passa comunicando o nosso pulmão com as outras cavidades, e vai estar levando para os pulmões, beleza? Esse ar, o ar ambiente, ele é rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Ele tem cerca de 80% só de oxigênio, de 80% acho que tem muito nitrogênio e tem bastante oxigênio também. Esse ar é conduzido para o pulmão, igual uma árvore mesmo, que vai ser levado para o pulmão, que vai ter contato com esse sangue que a artéria pulmonar está mandando. Quando chega no pulmão, vai ter uma troca. A gente vai ter o sangue que foi mandado, aquele sangue venoso, rico em dióxido de carbono, pobre em oxigênio, fazendo uma conexão com esse sangue que veio do ar ambiente, que a gente respirou, que inspirou na realidade. Desculpa. Então, pessoal, vai haver uma troca. O nosso sangue vai pegar o oxigênio desse ar que a gente inspirou e vai jogar dióxido de carbono para fora. O que acontece com isso? Se o sangue ficou rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono, que trocou com o ar ambiente, a gente vai ter um sangue arterial. Esse sangue vai ser drenado para algumas veias pulmonares, que vão ser levados para o átrio esquerdo, que vai bombear para o ventrículo esquerdo, que vai bombear para o resto do corpo, por meio de uma artéria muito importante, a artéria mais importante do corpo humano, a aorta, beleza? E a aorta vai conduzir esse sangue para o resto do nosso corpo. O ciclo é esse. O que é importante vocês saberem?
Chegou no átrio direito, vem todo esse sangue venoso, pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono, vai mandar para o ventrículo direito, vai bombear para os pulmões. Nos pulmões, esse sangue vai ser oxigenado, ou seja, vai ganhar oxigênio. Então, vai virar um sangue rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono, porque expirei, cheio de oxigênio nos meus pulmões. Estou oxigenando meu sangue. Expirei. Esse ar que eu expiro, que eu jogo para fora, ele é um ar que fez essa troca, ele está rico em dióxido de carbono, em CO2, e pobre em oxigênio. E assim a gente respira. Beleza? Para quem viu a aula de biologia sobre fotossíntese, a planta vai pegar esse dióxido de carbono, que a gente jogou para fora, vai juntar esse dióxido de carbono com água, na realidade, e outros compostos, e vai fazer a partir da fotossíntese carboidratos e gerar oxigênio também. E assim é o ciclo da vida. Então, após isso, esse sangue rico em oxigênio, sangue arterial, vai vir para o átrio esquerdo, que vai mandar para o ventrículo esquerdo, que vai mandar para o resto do corpo. Tem dois processos importantes para vocês saberem aí. Chamam sístole e diástole. Ambos se referem aos ventrículos. Basicamente, sístole é quando os ventrículos estão contraindo, é um músculo. Então, ele contrai, relaxa. Sístole é quando os ventrículos estão contraindo, e quando eles contraem, eles jogam o sangue para fora. O ventrículo direito manda o sangue para a artéria pulmonar, e o ventrículo esquerdo manda o sangue para a aorta. E tem um período que chama diástole, que quer dizer relaxamento. É quando os ventrículos relaxam. Por que eles relaxam? Porque eles têm que receber sangue do átrio. Então, na diástole, os ventrículos recebem o sangue dos átrios, e na sístole, os ventrículos contraem e jogam o sangue, ou para o pulmão, no caso do ventrículo direito, ou para o resto do corpo, no caso do ventrículo esquerdo. Então, quando a gente pega o estetoscópio, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ouvir, dependendo do coração da pessoa, se ela for bem magre, você colocar o ouvido, dá para você escutar. Você vai ouvir um tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Basicamente, sístole e diástole. É o coração contraindo, é o coração relaxando. Isso com relação aos ventrículos, que são essas partes musculares importantes. Essa é a figurinha que mostra isso. Vamos lá. Lembrando que tudo que vai estar demonstrado em azul quer dizer o sangue venoso, que é pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono. Tudo que for em vermelho é o sangue arterial, que é rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono. A sístole são os ventrículos contraindo e mandando esse sangue para fora. No caso da ventrículo direito, mandando esse sangue para a artéria pulmonar, que vai mandar para os pulmões, para ser oxigenado. No caso do ventrículo esquerdo, mandando esse sangue para a aorta, mandando para o resto do corpo. Assim que a gente vive. E a diástole, que é o relaxamento. Basicamente, os ventrículos vão ficar relaxados, vão abrir espaço para encher de sangue. Então, aqui no caso, a gente vê a diástole, o ventrículo direito recebendo sangue do átrio direito, e o ventrículo esquerdo recebendo sangue do átrio esquerdo. É interessante lembrar uma coisa que eu não contei para vocês, que é um conceito que a gente chama de grande circulação e pequena circulação. Basicamente, a pequena circulação é esse circuito que acontece do átrio direito, mandando sangue para o ventrículo esquerdo, mandando sangue para os pulmões, que manda o sangue para o ventrículo esquerdo. Porque a gente teve uma conexão que passou pelo coração duas vezes, entendem? O sangue saiu do coração para ir para os pulmões e voltou para o coração, para ir para o ventrículo esquerdo. Pequena circulação. E a grande circulação. Qual que é a grande circulação? É o ventrículo esquerdo mandando esse sangue para a aorta, que passa pelo resto de todo o corpo para voltar para o átrio direito. Então, entendem o porquê grande e pequena? Pequena praticamente porque é só o coração mandando sangue para os pulmões para receber de volta. Porque mandei um sangue venoso para ganhar um sangue arterial, um sangue oxigenado. E grande circulação, que é o coração pegando esse sangue oxigenado, o ventrículo esquerdo mandando para todo o resto do corpo, por meio da artéria aorta,
e recebendo de volta. Grande e pequena circulação. Essa é um GIF mostrando como esse círculo acontece. Olha que bonitinho. O átrio direito recebendo sangue venoso de todo o corpo, manda para o ventrículo direito, essa belezinha contrai, manda para os pulmões mandam esse sangue para o átrio esquerdo, completando a pequena circulação pulmonar. Esse sangue vai ir para o ventrículo esquerdo, que vai mandar para a aorta, para o resto do corpo. O sangue vai para o resto do corpo, é um sangue arterial. As diferentes partes do corpo, diferentes órgãos vão receber esse sangue arterial, vão pegar esse oxigênio e vão jogar dióxido de carbono nesse sangue. Esse sangue vai para as veias, que vão conduzir de volta para o átrio direito, concluindo a grande circulação sistêmica. Com isso a gente vive. Se por alguma razão esse ciclo tem algum problema, a gente vai ter um problema de saúde importante. Se esse coração começa a bater muito rápido, vai dar problema. Se esse coração começar a bater muito devagar, vai dar problema também. Então, esse ciclo é vital para a nossa vida, para a nossa existência. Aqui só para mostrar de novo isso que eu citei para vocês. Pode falar. Matheus, só me tira uma dúvida. As veias venosas, elas pegam só as veias pulmonares também? Ou, por exemplo, elas só mandam o sangue para o pulmão, certo? No caso, quem manda o sangue para o pulmão são as artérias pulmonares. É o que eu citei para vocês. São as únicas artérias que levam sangue venoso. Por quê? Porque são artérias que saem porque são vasos que saem do coração. Se é um vaso que saiu do coração, é artéria. Independente se está levando sangue venoso ou, olha que ironia, sangue arterial. No caso dessas artérias que vão levar o sangue para o pulmão, chamam artérias pulmonares, estão levando sangue venoso, sangue pobre em oxigênio. No pulmão, vai haver essa troca de gases e vai ficar rico em oxigênio. Então, rico em oxigênio. E quem vai levar o sangue do pulmão para o átrio esquerdo, para ser levado para o resto do corpo, são as veias pulmonares. Era essa a sua dúvida? Sim, eu estava confundindo um pouco, mas agora entendi. Obrigado, tá? Imagina. Pessoal, até agora vocês conseguiram pegar isso? Vocês ficaram em dúvida de alguma coisa, eu posso voltar. Vocês não entenderam nada, podem falar que eu tento retornar com outra modalidade didática. Quem cala consente, hein? Vou entender como sim. Beleza, valeu, Juan. Nossa, parte da circulação vocês já viram, acho que isso é muito importante vocês conhecerem, mas para frente eu vou falar com vocês sobre parada cardiorrespiratória, importante vocês terem isso em mente que eu falei até agora. Então, só para vocês terem uma noção, infarto. Por alguma razão, uma artéria que chama coronária vai ser comprometida e não vai conseguir levar sangue para algum lugar do coração. Você sabe por que chama artéria coronária? Coronária vai vir de coroa. Por quê? O coração vai ser um órgão com coroa de rei, por ser o órgão mais bonito e importante do corpo humano. Isso não sou eu que estou falando, é quem deu o nome para a artéria. Por alguma razão, talvez por uma placa de gordura, alguma coisa assim, forma um trombo, um negócio que vai obstruir a artéria, que irriga o músculo do coração, porque o coração é um músculo, e o coração também precisa de sangue com oxigênio, senão ele não funciona, beleza? Por algum motivo, bloqueou esse fluxo sanguíneo para alguma região do coração. Se essa região do coração não está recebendo sangue, não está recebendo oxigênio, então as células que estão aqui vão começar a morrer. Se a célula que está ali morre, ela não consegue contrair, não consegue ter função muscular ali. Então você vai ter uma região do seu coração que basicamente não contrai nem relaxa, região morta, uma região sem função. E isso gera um problema grande, porque aí seu coração não consegue funcionar com a eficiência normal dele. E se for uma região muito grande, por exemplo, uma região muito grande que cobre boa parte de um ventrículo, etc., pode comprometer toda a função. Você pode ter um infarto agudo do miocárdio fulminante. E com isso, parar de bombear sangue para o corpo. E se seu corpo ficar sem sangue, vocês sabem, em poucos minutos, infelizmente, vem a morte.
Então, agradeçam todos os dias que vocês têm essa belezinha jovem aí, bombeando sangue para o resto do corpo. Eu já falei sobre o sistema cardiovascular. Ficou alguma dúvida sobre ele? Sobre o sistema circulatório, sobre o coração? Qualquer coisa vocês podem me interromper e perguntar. Com relação à fisiologia respiratória, para vocês, em nível de vestibular, é bem simples. Basicamente, você vai inspirar o ar ambiente rico em oxigênio, né? Esse ar vai para os seus pulmões. Nos pulmões, ele vai ser conduzido para regiões chamadas alvéolos, no qual vai ter a troca com os vasos que saem do coração para fazer essa troca. Então, vai ter essa troca de sangue. O sangue vem do coração pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. O ar que você inspirou está rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono. Então, você vai ter essa troca ali. E você vai inspirar um ar com mais dióxido de carbono e o sangue que vai voltar para o coração para ser mandado para o resto do corpo vai estar rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. É interessante a gente trabalhar isso no contexto do Covid-19. Quando você tem uma infecção importante pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-19 e tem a doença Covid-19, acho que uma das maiores preocupações das pessoas é a intubação. Basicamente, por que você intuba o paciente? Porque, por alguma razão, ele entrou em insuficiência respiratória, ou seja, ele não está conseguindo respirar direito. Isso acontece por quê? Porque o vírus, ele infecta os nossos pulmões e gera uma inflamação. Inflamação geralmente não é uma coisa bacana, principalmente nos pulmões. Essa inflamação lá vai encher de líquido a região chamada alvéolos. E é justamente nessa região que vem o ar para trocar o sangue do coração. Então, encheu de líquido por causa da inflamação nessa região, não consegue ter essa troca. Então, o sangue vai para lá, mas não recebe oxigênio em troca. Então, você não consegue pegar oxigênio do ar ambiente. O que acontece? Seu corpo está precisando de oxigênio, mas não consegue respirando. Aí você começa... Uma dificuldade respiratória muito grande, porque é o seu corpo tentando fazer um esforço descomunal para conseguir oxigênio, mas não consegue, porque o problema não está para pegar oxigênio, o problema é que lá no pulmão não está conseguindo fazer a troca, porque tem uma inflamação lá, por causa do nanado do vírus, entenderam? Então é importante a gente ter esses conhecimentos básicos de fisiologia para entender essas coisas. Pessoal, sinceramente, com relação à respiração, acho que seria mais isso. Não vale a pena se aprofundar em mais algumas outras partes por agora, não. Uma questão do Enem 2019, antes disso, vocês captaram essa parte? Basicamente, vocês têm que entender que na inspiração você vai puxar o ar com oxigênio, vai ter essa troca sanguínea, o sangue que vem do coração vai pegar esse oxigênio, vai mandar dióxido de carbono para fora, esse sangue rico em oxigênio vai voltar para o coração, para ser mandado para o corpo, e esse ar com dióxido de carbono que trocou vai ser mandado para fora. Vocês conseguiram pegar essa parte? Joia. Perfeito. Então, a questão do Enem 19. Eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Eritrócitos são células vermelhas, hemácias. Citos quer dizer célula, eritro, vermelho, células vermelhas. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esporte de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional, seu uso considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte ou seja, a eritropoetina é um hormônio que aumenta a maturação dos eritrócitos, das hemácias, das células vermelhas. Então, um papel muito importante no nosso sangue. E isso é considerado doping, quando os atletas usam. Isso está relacionado ao transporte de lipídios, para aumentar o gasto calórico, ATP, para aumento da síntese de hormônios, oxigênio, para aumentar a produção de ATP, proteínas, para aumentar a massa muscular,
ou vitamina C, para aumentar a integridade dos vasos sanguíneos? Quem aí vai ser o competidor que vai procurar responder essa pergunta? Ah, eu não sei, não tenho certeza, mas eu diria a letra B. Certo. O Eduardo colocou letra C e o Juan, você falou foi letra B. Isso, da ATP. Por que você acha que é a letra B? Ah, eu anotei aqui no meu mapa mental quando você tinha falado das hemácias, elas tinham relação com a produção de adenosina de fosfato. Daí eu fiz essa relação. Sim, olha só, sua ideia não está errada, né? Só que no contexto da questão é realmente a letra C, com relação ao oxigênio para aumentar a produção de ATP. A ATP é muito importante. E quanto mais ATP você tiver, mais energia você tem para gastar para fazer várias coisas, inclusive para produzir hormônios. Só que, no entanto, no contexto da questão, eles usam a eritropoetina para quê? Para aumentar a quantidade de células vermelhas. E quando você aumenta a quantidade de células vermelhas, necessariamente você aumenta o transporte de oxigênio. Vamos lembrar que a principal função da célula vermelha é transportar o oxigênio. E esse oxigênio que você está levando vai aumentar a produção de, vai usar para aumentar a produção de ATP. Vai gerar energia para várias coisas, inclusive para sintetizar mais hormônios. Nesse contexto do atleta, por exemplo, eles aumentam a produção de ATP mais por exemplo, em esporte de resistência, que eles citam na corrida. Cansa menos, consegue manter um ritmo, uma marcha de passada maior. Então, eles fazem isso justamente para ter essa vantagem no esporte. Então, letra C. Beleza? Vocês captaram a questão? Querem que Certinho, explique alguma entendi. coisa? Ficou claro, obrigado, tá? Imagino, Juan. Pessoal, terminando essa parte teórica da aula, agora é só um adendo que eu trouxe para vocês. É sobre primeiro socorro, sobre suporte básico de vida, que vocês vão integrar esses conhecimentos que vocês adquiriram na parte prática. Isso todo mundo deveria ter no ensino médio, eu acho que poucas escolas fazem isso. Idealmente, se a gente tivesse num contexto fora da pandemia, eu ia preferir dar isso para vocês presencial, não só aula, mas isso também. Tem um boneco para fazer o treinamento, porque isso você aprende na prática, não só na teoria, mas só dar algumas orientações para vocês. Então, suporte básico de vida orientado para um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória. Vai ser uma das principais emergências que existem e é muito importante, porque o atendimento nesse período inicial pode fazer muita diferença para a vida do paciente. Nesse sentido, o que é a parada cardiorrespiratória? Pode ter uma parada cardíaca, no qual o coração parou, literalmente. Se o coração parou, ele parou de bombear sangue, certo? Então, você parou de ter um negócio que chama pulso arterial. Vocês já foram no médico, provavelmente foram, para a Érica Oliveira Borges colocou lá resistência ao ácido lático. Nesse sentido, Érica, o ácido lático ele é principalmente um produto da respiração anaeróbica, principalmente no contexto do lactato. Alguém aí já teve cãibra na panturrilha, quando exercitou muito? Basicamente, o que acontece? Eu treino jiu-jitsu, né? Então, eu tinha cãibra na panturrilha. O que acontece? Eu tô lá treinando, tô lá lutando, tô gastando muito oxigênio, e vai chegar um momento que a minha atividade vai estar tão intensa que a musculatura da minha perna gastou tanto oxigênio que ela ficou sem em algum momento. Ela começou a fazer a respiração sem oxigênio, que é que eu falei para vocês anteriormente, a anaeróbica. Nessa respiração, é menos eficiente, produz menos ATP, então gera menos energia, só que produz mais lactato. E o lactato, que é o ácido lático, está associado à geração da cãibra, entre outras coisas. Então, outra razão do doping para o paciente, para o atleta que usa a eritropoetina. Ele vai ter uma capacidade de gerar mais
ATP a partir da respiração aeróbica com oxigênio. No caso, eu ia comentar para vocês sobre pulso. Não sei se vocês já foram no sistema de saúde, alguém palpou o pulso de vocês. Vocês podem tentar também. Muito fácil pegar o de cá, na região do dedão, você desce um pouco, vem para a região do punho e a palpa, e vai sentido com a polpa do dedo. Em algum momento você vai encontrar uma pressão lá. Essa pressão vem, volta, vem, volta, vem, volta. Nada mais, nada menos que o coração batendo e mandando sangue, aí você sente um impulso, ele relaxando. Você sente o relaxar. Teve um impulso, você sente no pulso, voltou a relaxar. Por aí vai. Quando o coração para de bater, a pessoa não tem mais esse pulso. Porque o coração não está batendo, afinal de contas. E é ele que gera essa força. Então, assim que se avalia uma parada cardíaca. Ou pode ter uma parada respiratória. Por algum momento, a pessoa não está respirando, normalmente. Como que se avalia isso? Você vê se a peitoral dele ou a barriga está movimentando ou não. Você avalia também o nariz e na boca, se ele está respirando. Você consegue perceber isso se você chegar perto. Então, você viu uma pessoa caída no chão, desmaiada. A primeira coisa que você faz é você ver se ela está realmente inconsciente. Ver se ela responde. Então, você chega na pessoa caída, deitada, e fala: senhor, chacoalha ela. Faz pressão. É claro que você vai avaliar, né? Se ela tiver um machucado importante no pescoço, você não vai balançar ela. Mas você vai procurar chamar atenção para ver se está acordado ou não. Você foi lá, gritou, chamou o nome, balançou e não respondeu, você vai chamar ajuda. Você vai ligar para o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo 92. Essa é a parte mais importante, é chamar ajuda. Beleza? E às vezes a gente vê a série, filme, parece que o atendimento que você faz lá na hora fazendo contração é o que salva mesmo, mas não. O que salva é você chamar a ambulância logo para levar para o hospital, porque no hospital que vai ter os cuidados adequados. Depois que você chamou a ajuda, pediu para alguém ligar para o SAMU, você vai ver se o paciente está respirando, desse modo que eu falei para vocês, ver se a barriga, a caixa torácica, o tórax está movimentando, chegar perto do nariz, da boca, ver se está respirando, vai checar se tem pulso. Você pode observar tanto aqui, nessa região, do dedão para baixo, ou no pescoço. Tem uma artéria importante no pescoço, chama carótida. Se você pegar aqui essa pontinha do queixo embaixo da orelha e descer um pouco, com algum tempo de treino você consegue achar ela. Mas o importante é você não perder tempo nisso também. Se você vê que ele está sem pulso, que ele não está respirando, você vai começar as famosas compressões torácicas, que é alguns chamam de massagem torácica, por 100 por minuto até a ajuda chegar. E acredite, isso não é fácil, não, porque não é fácil você contrair o tórax de uma pessoa. Esse é um exemplo técnico de como você faz isso. Brincadeira, não é assim, o bracinho dele tá torto, o braço tem que ser reto. Isso aqui é a pessoa avaliando a respiração. Como que você vê se está respirando ou não? Chegou perto da boca, do nariz, se estiver respirando, você vai ver o ar movimentando. Você vai ver o tórax também, se está mexendo ou não. Que é a avaliação do pulso. Olha só, esse é o pulso da famosa artéria carótida. Você pega aqui no pescoço, que é o pulso radial, ali próximo do dedão. Isso é com treino que você aprende a fazer. Mas é importante não demorar fazendo isso. Porque senão o coração do cara está parado, você está lá 10 horas procurando um pulso. Aí não adianta, né? Tem que ser rápido. Esse é o posicionamento das mãos. Os braços retos, olha só. Os braços retos, por quê? Porque o objetivo é você usar o peso do seu corpo para fazer a contração. Porque se você for usar a força dos braços, meus amigos, vocês vão cansar muito rápido. Não é uma coisa fácil. Você ajoelha do lado da pessoa, coloca os braços retos em relação ao corpo dela e lembre-se disso, os braços se mantêm retos. A força que você vai usar é do seu tronco, não é aqui no cotovelo, contraído, balançando. Beleza?
E o posicionamento das mãos é uma em cima da outra desse jeito aqui. Os dedos cruzados. Pegou aqui, os dedos cruzados. Você pode fechar, você pode deixar assim. O importante é essa parte aqui da sua mão tá em contato lá e tá fazendo a compressão. Idealmente, você vai fazer 100 por minuto. Isso porque é o ritmo que você consegue dar o mínimo de suporte para o coração do paciente. 100 por minuto. E quando você contrai, você tem que, não pode ficar apertando toda hora. Você pressionou, fez a contração, você acompanha o tórax subindo. Por quê? Porque o sangue tem que vir, tem que sair, né? Se você ficar apertando ali toda hora, não tem como. Por quê? Porque o objetivo, quando você faz isso, no seu paciente o coração parou. O seu objetivo é fazer a função do coração, que é a sístole, que é mandar sangue para o corpo. Nesse caso, você está fazendo a força, você gerando pressão por fora. Beleza? Então, por quê? Porque você quer, nesse meio tempo, até a ajuda chegar, mandar o mínimo de sangue possível para manter o cérebro funcionando. Porque o problema ali é o cérebro morrer. E aí o paciente vem a óbito muito rápido. Essa foi só uma orientação para vocês sobre como faz isso, porque para aprender a prestar socorro, tem que ser uma aula prática, necessariamente. Às vezes, quando voltar a terminar a pandemia, essas prerrogativas de não poder ter aula presencial, eu posso convidar vocês para terem um treinamento nisso, porque é muito importante. Mas, assim, só quis mostrar para vocês que é importante ter alguma orientação sobre isso e ter uma noção de como a fisiologia, o entendimento da biologia do sistema circulatório, do sistema respiratório, está envolvido nisso e em muitas outras coisas. Quem que for prestar a área da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, em especial, tem que ter isso muito bem fundamentado, porque vai ser parte da prática profissional de vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal? Conta a isso, conta qualquer coisa da aula. Acho que eu atrasei 10 minutos, né? Olha, eu perdi algumas informações, mas assim, não é nada de dúvida. Só queria saber se você vai disponibilizar o slide para eu poder voltar e ver se eu pegar a informação certinho, pegar se eu perdi. Cara, desculpa, é que o meu fone tá muito ruim. Eu ouvi a parte que você falou de disponibilizar os slides. Vou sim. Você falou mais alguma coisa? Sim. É porque eu perdi algumas informações conforme você ia passando os slides. Só queria pegar elas de volta. Mas em dúvida, não. Dúvida ficou Sim, tranquilo. tudo bem. Eu vou disponibilizar os slides depois, pode ficar tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Te agradeço. Obrigado. Imagina, Juan. Tá certo. Se vocês ficarem com alguma dúvida além disso, vocês podem mandar lá no Zap. Que eu puder ajudar, vocês podem entrar em contato lá. Boa noite a todos, bom final de semana. E se alguém saber fazer dança da chuva, por favor, façam o quanto antes, porque eu não aguento mais isso. Até mais.